Olá, este é o programa Espaço Parlamentar, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E no programa de hoje vamos conversar com ele que nasceu no bairro Vila Formosa, em São Paulo, mas há 10 anos já é considerado jacareense. Vereador pelo seu primeiro mandato e atual primeiro secretário da Câmara Municipal de Jacareí. Converso com o vereador, pastor Rogério Timóteo, do PRB. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Parlamentar. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Daniel. Obrigado também a todas as pessoas que assistem agora o Espaço Parlamentar. E é um momento muito bacana poder conversar com vocês e falar um pouco mais da nossa trajetória na cidade de Jacareí. Bom, vamos falar em trajetória, né? Vamos conhecer um pouquinho até mais para aqueles que não conhecem um pouquinho a sua história, que é uma história de vencedor literal, né? O senhor que conta um pouquinho da sua infância, de como é que foi a sua infância, para que as pessoas possam conhecê-lo um pouquinho melhor também. Olha, eu, Daniel, nasci em São Paulo, no bairro de Vila Formosa, e nasci no meio de uma família simples, família humilde, família pobre em São Paulo, devido às condições socioeconômicas ser desfavorável para a nossa família. Eu passei por vários momentos difíceis, não tivemos, vamos dizer assim, aquilo que nós queríamos ter. Desejávamos ter uma roupa melhor, ter um carrinho para poder brincar quando criança, via algo numa loja, queria comprar, mas não tinha as condições de comprar. Então eu vim de um meio que era sem condições financeiras, e a situação ela se agravou, na qual tivemos que até participar sem nenhum problema assim contra quem faz, porque nós sabemos que é um meio de sobrevivência. Tivemos que catar papelão na rua, ferros na rua para poder vender, e assim sendo, para poder ter uma renda para a família. Com o decorrer do tempo fui crescendo e passei a catar carrinho de ferro velho e pedir ajuda às pessoas de porta em porta. Então a minha família era assim. E com o decorrer do tempo nós fomos aprendendo a desenvolver na vida e a vencer. Então esse é só um pouco da nossa trajetória, da nossa história. Maravilha. Vereador, já na adolescência ali, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse momento que o senhor viveu também, já na adolescência. Como é que foi a sua adolescência, a transição da adolescência para a juventude? Olha, a minha adolescência, Daniel, ela não foi, teve momentos bons, sim, mas a maioria dos meus momentos foram ruins, porque eu com 16 para 17 anos eu já fumava, entendeu? Aprendi a fumar cigarro, aprendi a beber, porque a minha família, a maioria era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, ele bebia de dar problema para a família. Então a falta de estrutura familiar, ela era muito grande, era imensa a falta de estrutura familiar. E devido a eu ver as brigas no meu lar, os problemas no meu lar, meu pai bebendo, brigando com a minha mãe, então aquilo ali foi criando dentro de mim uma certa revolta, a ponto de eu até mesmo brigar com meu pai, quase a ponto de agredi-lo. Então a situação, ela não era favorável. E eu passei também até a participar das drogas, né? Como eu falo para as pessoas, hoje eu ajudo dependentes químicos para mostrar que existe sim uma saída para essas pessoas. Então a minha adolescência não foi lá aquele mar de rosas, mas é claro, existiram uns momentos bons na minha adolescência também. Maravilha. Agora, vereador, pode ser até a realidade de muitas famílias que assistem o programa hoje, que estão conhecendo um pouco mais da sua história também, antes da gente já entrar na questão política, que aliás isso também faz parte da política, né, que é a vida em si. Como é que o senhor hoje, olhando o senhor hoje, né, o senhor é um pastor, o senhor é um representante do povo no poder legislativo, as pessoas talvez não imaginam ou não imaginavam que o senhor tivesse passado por isso. Então, como é que o senhor venceu, né? Eu falei no início que o senhor é um vencedor justamente por conta dessa história que o senhor tem, que o senhor carrega e conta também com muito orgulho hoje por tê-la vencido. Mas como se deu o processo, né? Como é que foi para que o senhor conseguisse, de fato, vencer e se tornar uma pessoa que é hoje admirada pelo povo? Olha,
É muito fácil falar como nós vencemos, porque eu lembro que eu morei na Vila Formosa, só que depois a minha mãe ela foi morar no Itaim Paulista, eu também fui morar com ela, eu era o filho caçula, né? Como sou o filho caçula dela. Então, o que aconteceu? Por ser filho caçula da primeira remessa, então eu fui morar com a minha mãe. Ficou na Vila Formosa o meu irmão e ficou a minha irmã. E eu fui embora morar junto com a minha mãe. E ali, um jovem me convidou para ir numa igreja. E ele me convidou e falou, olha, eu vejo que você está passando por dificuldades, está desempregado, passando várias dificuldades, vários pensamentos ruins na cabeça, entendeu? Se envolvendo com várias pessoas que não estavam num caminho bom. E ele falou, eu conheço um caminho que vai te ajudar, né? No teu psicológico, no teu emocional. E eu fui. E chegando naquele lugar, um pastor começou a conversar comigo, sentou comigo, conversou, orientou. Ali eu comecei a mudar meu pensamento. As coisas erradas que eu queria fazer, eu já comecei a mudar com o tempo. Não foi no mesmo dia, mas foi com o decorrer do tempo. Fui mudando. Quando eu fui ver, eu já estava participando das reuniões daquela igreja. Então foi interessante que foi havendo uma mudança dentro de mim. Eu já vi que aquela conversa que eu tinha com as pessoas de até falar na gíria, começou a mudar. Eu comecei a mudar minha autoestima, eu comecei a ser uma pessoa mais para cima, mais para frente, eu comecei a ficar mais animado, ter mais força que eu não tinha, até porque existia um lado meio depressivo em mim, devido a ver os problemas da família. Então eu busquei na religião um refrigério. E ali eu passei a ter uma nova vida. Parei de beber, parei de fumar, parei de usar também as substâncias que eu usava, das drogas, e fui mudando. E hoje eu sou uma nova pessoa. Depois que eu fui ali naquela igreja, no Itaim Paulista, fui na Universal, né? E ali a minha vida começou a ter um novo rumo, através de uma orientação que eu recebi de um pastor. Maravilha. Por falar em pastor, o senhor hoje é pastor também da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando é que o senhor descobriu que tinha, digamos, como chamam dentro da própria religião, o chamado, a vocação para exercer um ministério dentro da religião? Olha, eu descobri a partir do momento que houve uma transformação, Daniel, dentro de mim. A partir daquele momento que eu recebi aquela transformação, eu passei a pensar o seguinte, poxa, quantos jovens que estão passando pelo que eu passei, estão nas drogas? Quantas pessoas estão com o pai, a mãe, dividido nos lares, querendo dar cabo da própria vida, como acontecia na minha casa, a ponto do meu pai pegar faca e garfo para minha mãe. Então, quantos estão querendo se degladiar e se matar dentro da própria casa? Ali, eu vi, através daquela transformação minha, o desejo de levar para as outras famílias, para as outras pessoas, uma palavra de fé, uma palavra de paz, de conforto. E é claro, quem dá isso é o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito de Deus e passei a ser um novo homem, uma nova pessoa. Então, isso que é interessante. E eu passei a ajudar as pessoas que estavam caídas, passando por momentos psíquicos, momentos na mente dela, momentos no coração de turbulência, momentos complexos. E ali eu também quis ajudar essas pessoas. Maravilha. Agora, vereador, quando é que a política entrou? Porque você falou nessa questão do trabalho assistencial que existe dentro das religiões, né? Como o senhor contou aqui, de ver, de assistir essas famílias. Quando é que nasceu no seu coração a vontade de se engajar também na luta política, como o senhor hoje faz parte aqui do Poder Legislativo? Olha, Daniel, a política, a palavra política é a arte da boa convivência. E nós sabemos o seguinte, tem pessoas que falam, religião e política não combinam. Mas nasceu um desejo em mim de ajudar as pessoas,
E isso já existe dentro da igreja, esse desejo de assistencialismo. Eu distribuía a cesta básica em comunidades carentes em São Paulo, fazia o trabalho social da igreja em si. Então ali nasceu um desejo de ir para o lado político, porque nós vemos aí tantas pessoas passando por situações difíceis e não tem uma voz ativa por elas. Não tem uma pessoa para, vamos dizer assim, dar a cara a tapa por essas pessoas. Essa é a palavra que eu tenho que falar para você. Não tem ninguém que quer dar a cara a tapa. Então, a política, ela nasceu quando um deputado, que eu trabalhei para ele na igreja, Roberto de Jesus, ele me fez o chamado. Ele falou, olha, Rogério, você tem uma vocação política. Não só como ser pastor, mas você tem uma vocação política. Eu falei para ele, poxa, mas eu não poderia ser outro. Não, é você mesmo. Você topa? Eu falei, eu topo. Você vai sair candidato em 2008, na cidade de Jacareí, então. Eu fiz a campanha para ele aqui, ele foi bem votado. E nasceu esse desejo de entrar para a política. Aí o que aconteceu? Fiz o trabalho político para ele, ele foi bem votado. Eu também entrei para a política, fui bem votado, só que não fui eleito. Não fui eleito. E o que aconteceu? 2008, passou, eu fui trabalhar com um deputado estadual, chamado Milton Vieira. Ali já começou tudo. Comecei a pegar orientações de como funcionava, e ali eles davam orientação para mim e falaram, olha, você vai entrar, mas você tem que jogar limpo. Joga limpo, porque existem várias falhas na política. Não toque onde você não pode tocar. E eu falei, tudo bem então, eu vou trabalhar direito. Então ali surgiu o desejo de entrar na política e nós estamos aí até hoje. Maravilha, estamos conversando aqui com o vereador, pastor Rogério Timóteo, primeiro secretário aqui da Câmara Municipal de Jacareí, no programa Espaço Parlamentar, onde ele está contando um pouquinho mais da sua vida, neste primeiro bloco falando um pouquinho mais da sua vida, dos seus pensamentos, das suas atividades, e já já a gente vai entrar no assunto também, continuar nesse assunto sobre a questão da política. Eu já deixo uma pergunta no ar para o senhor, pastor, para responder aqui já no segundo bloco, que é a seguinte: qual a visão que a igreja tem? Algumas religiões, a gente sabe que condenam ou não aceitam que os seus religiosos, que os seus membros, né, participem da política de forma ativa, sendo de fato um representante. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que a sua comunidade cristã vê também essa situação e como é que o senhor analisa isso dentro da questão do próprio princípio? Gostaria que o senhor respondesse para a gente daqui a pouquinho, após o intervalo aqui no programa Espaço Parlamentar, que faz uma pequena pausa, mas volta já já. Continue com a gente.